Olá pessoal, tudo bem? Seu filho acorda muito à noite, você quer entender por que ele tem tantos despertares? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Quais são as causas dos despertares noturnos das crianças? Bom, a criança tem um sono muito leve, muito superficial. Isso é fisiológico, é do sono da criança. É um serzinho muito imaturo, precisa sair de qualquer situação de perigo, então ele não pode ter um sono muito profundo, porque se tiver algo que esteja atrapalhando o sono da criança, ela se tiver num sono muito profundo, ela não vai acordar. Então, o sono leve, essa quantidade de sono bem superficial que a criança tem, e por isso ela se mexe bastante, às vezes ri, chora, tudo dormindo, isso é para a sobrevivência da criança. Então, é assim mesmo, não é nenhum problema do filho de vocês. Toda criança também tem leves despertares, então a criança acorda e volta a dormir, acorda e volta a dormir. Uma quantidade muito maior do que os adultos. As crianças têm muito mais despertares do que os adultos. Isso também é do sono da criança, não tem nada a ver com nenhum problema, nem nada de sono que essa criança tem. Aí nós temos as causas de despertares, as causas dos despertares, que as crianças acordam e não conseguem retomar o sono, não conseguem voltar a dormir sozinho. Então vamos falar de algumas causas que podem ser amenizadas. Então, geralmente quando essas crianças estão numa fase de um sono ruim. Então, por exemplo, num salto de desenvolvimento, no dia que vai nascer um dentinho, tá rasgando a gengiva. Então, nesse período, vocês podem amenizar a causa desses despertares, entendendo que a criança está passando por um momento mais difícil, de repente ajudar um pouquinho mais para não ter um sono do dia muito curto, falar com o pediatra para ver se tem alguma coisa que vocês possam fazer sobre o nascimento dos dentinhos. Então essas causas são fases, né? Quando a gente fala que são causas que podem ser amenizadas, elas são fases que a criança passa aí, principalmente durante os 2 primeiros anos de vida. As regressões de sono, que acontecem aos 4, aos 8, aos 12, aos 18, aos 24 meses. Então são causas que por uma semana, 2, o bebê vai acordar um pouquinho mais, ele precisa de ajuda. De repente comer um pouquinho menos durante o dia por causa de um dentinho, tem um pouquinho de fome, mas são causas pontuais. Aí nós temos aquelas causas que podem ser resolvidas, né? Quais são elas principais? A fome, que a gente precisa entender se essa criança está com uma rotina alimentar adequada durante o dia, e a principal de todas, que é a criança não sabe dormir. A criança não sabe entrar no sono e, consequentemente, quando ela tem o leve despertar, ela não sabe o que fazer, então ela chama por ajuda. São as famosas associações de sono. A criança que dorme sendo ninada, a criança que dorme no peito mamando, a criança que dorme mamando a mamadeira, criança que dorme pulando na bola de pilates ou andando de carro, enfim, são inúmeras associações que a criança tem, ou que dorme na cama dos pais e depois é colocada no berço. Aí a gente pergunta, tudo isso está errado de fazer? Não, se o seu filho sabe ligar os ciclos de sono e se está tudo bem para você, fazer com que ele durma na sua cama e depois ele vai pro bercinho dele e ele liga os ciclos de sono lindamente, tem uma noite de sono restauradora, não tem problema nenhum. Agora, se o seu filho acorda diversas vezes, precisa voltar para sua cama para retomar o sono e depois você coloca no berço de novo, isso quer dizer que é necessário mudar essa causa primária, que é a associação de sono que ele tem, e ensiná-lo a dormir de uma outra forma. Então vamos pegar aqui o exemplo da criança que dorme sendo ninada. Vocês podem começar diminuindo esse balanço. Se não quer colocar a criança ainda no berço acordada, porque muitas vezes a gente imagina que isso é uma missão impossível. E eu falo imagina, gente, porque não é uma missão impossível. Às vezes as crianças surpreendem e a hora que coloca não é tão ruim como a gente esperava que fosse ser, né, esse momento. Mas enfim, então, por exemplo, a criança que dorme ninada, vocês podem ir ninando menos, andando um pouquinho com essa criança sem balançar, depois tentar sentar com essa criança e ficar só dando os tapinhas ali nas costinhas, no bumbum dela.
Não deu certo? Levanta, anda um pouquinho, senta de novo quando a criança está mais calma. Vai dar trabalho? Vai, mas da mesma forma que a criança aprendeu dormir sendo chacoalhada e embalada, ela pode aprender a dormir de uma outra forma também. E isso vai construindo uma habilidade de autoconforto. A criança vai aprendendo o que ela tem que fazer sem tanta ajuda na hora de entrar no sono. Isso vai refletir no comportamento dela de madrugada. E existem e aí essa é a principal causa, né, gente, dos despertares noturnos. Mais de 95% das dificuldades de sono das crianças, elas são comportamentais, elas são associações de sono que a criança tem, e por ela ter o sono tão leve e não saber dormir sem ajuda, ela acaba tendo os despertares de madrugada. E é claro que existe também um ajuste de rotina que precisa ser feito durante o dia, os rituais de sono perfeito. A gente já falou aqui várias vezes sobre esse tripé do sono saudável, que é a rotina alimentar e de sono durante o dia, os rituais de sono perfeitos e a forma como a criança entra no sono, né? Então, o seu filho também pode despertar por fralda suja, por cólica, por otite, por refluxo, e essas causas, principalmente das cólicas, da otite, do refluxo, ela precisa ser conversada com o pediatra. Então, se o seu filho sabe dormir sozinho, se o seu filho tem uma rotina, se ele consegue relaxar num ritual de sono, você vê que faz o ritual de sono certinho, e mesmo assim ele tem despertares, a minha sugestão é que vocês investiguem alguma causa, uma coisa de saúde, alguma causa fisiológica que não está deixando essa criança dormir, como por exemplo o refluxo, que é tão comum aí entre as crianças. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários, seu filho tem diversos despertares, você consegue identificar a causa? Como que ele entra no sono? Você já conseguiu colocar uma rotininha na sua casa, uma regularidade aí das atividades do seu filho? Enfim, conta aqui pra gente nos comentários a sua experiência, porque pode ajudar também outras mães aqui do canal. E a gente também vai te responder com o maior carinho. Eu olho todos os comentários, respondo aqui pra vocês, né? E se quiserem algum assunto aqui de sono, que a gente fale, algum assunto que eu não tratei ainda, a gente pode falar sobre associações de sono, se vocês quiserem, para entender um pouquinho mais como ir quebrando essas associações devagarinho. Se quiserem, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.